Agora no tópico 10, nós vamos estudar reações de adição nucleofílica a aldeídos e cetonas alfa-beta insaturados. Então, o que é um aldeído ou cetona alfa-beta insaturado? É quando a carbonila ela é vizinha de carbonos que formam ligações duplas. Então, esses carbonos são numerados como alfa e beta. Então, esse é um composto carbonílico alfa-beta insaturado. E ele vai ser estabilizado por ressonância, né? Vai ter uma conjugação da ligação aqui. Então, esse par de elétrons pode vir para cá, criar esse contribuinte de ressonância, que está aqui polarizado, mostrando esse sítio eletrofílico da carbonila. Mas esse par de elétrons da ligação π pode vir para cá, mostrando então agora esse carbono positivo também se transformando num sítio eletrofílico. Então, algumas reações elas podem ocorrer diretamente nesse sítio eletrofílico, o que nós falamos que a reação é direta, ou reação de adição 1,2. Ou a reação pode ocorrer nessa posição, e se nós numerarmos, vai ser 1, 2, 3, 4, é chamada de posição 4, 1, 4, ou vai ser uma adição conjugada. Então, a adição nucleofílica, um carbono carbonílico, é denominada adição direta ou 1,2, caso a adição ocorra na carbonila do composto. Então, o nucleófilo pode atacar a carbonila, abrir para cá, formar o intermediário tetraédrico, e esse oxigênio, quando for protonado pelo ácido, vai se transformar nesse álcool. Reações semelhantes ao que nós vimos nas reações de adição de carbonila usando carbonos nucleofílicos ou com íon hidreto. Mas a reação também pode ocorrer no carbono beta, aquele da adição conjugada ou adição 1,2. Então, ao invés do nucleófilo atacar o carbono da carbonila, ele pode atacar aquele carbono que fica com carga positiva quando você mostra os contribuintes de ressonância, como nós mostramos no slide anterior. Então, esse nucleófilo ataca aqui, esse par de elétrons vem para cá, formando então esse intermediário. Esse intermediário ele está estabilizado por ressonância, esse par de elétrons vem para cá e esse par de elétrons vem para cá, formando esse outro aqui. Então você tem esses contribuintes de ressonância, que quando você adicionar ácido, né, quando você adicionar ácido, você pode protonar aqui, o que você gera esse composto aqui. O caso você tenha esse contribuinte de ressonância, vai ser protonado aqui. Mas quando você protona aqui, você gera esse enol. E um enol não é uma substância muito estável, então ela sofre o processo de tautomerização, esse par de elétrons vem para cá, e esse hidrogênio migra para cá, formando então esse tautômero ceto, que é o mais estável. Ou seja, você vai adicionar um nucleófilo aqui no carbono beta, ele entra aqui no carbono beta, o outro carbono é que vai acabar sendo protonado no produto principal da reação. Porque se você imagina que é o oxigênio que vai ser protonado, você vai ter a formação de um enol e esse enol vai se tautomerizar, formando esse produto. Por isso que a adição acontece aqui nessa dupla e não acontece aqui na carbonila, para você verificar o produto final. Agora, se o produto da sua reação vai ser uma adição nucleofílica direta na carbonila ou conjugada no carbono da dupla, vai depender da natureza do nucleófilo. Quem é o nucleófilo aqui que vai informar para onde vai ser a reação, se vai ser direta ou se vai ser conjugada. E também da estrutura do composto carbonilado que está sendo usado nas reações, além das condições da reação. Então vamos analisar alguns exemplos. Os nucleófilos que formam produto de adição instáveis, ou seja, quando você tem nucleófilos que são bases fracas, eles vão formar produtos de adição conjugada, pois a adição conjugada ela não é reversível, ela vai ser mais estável. Então, por exemplo, nessa cetona alfa-beta insaturada, o cianeto é uma base fraca, então ele prefere se adicionar ao carbono beta, formando então um produto de adição conjugada que vai ser mais estável, que vai ser reversível. Da mesma maneira, quando você adiciona HBr, você tem a ligação dupla carbonila e ligação dupla entre carbonos. Esse HBr tende a se adicionar na ligação dupla do seu composto alfa-beta insaturado, porque o Br- que vai ser gerado é uma base fraca, um nucleófilo fraco, que ele prefere então se ligar no carbono 4, né, no carbono beta. Então o bromo se liga no carbono beta aqui e o hidrogênio
neste carbono aqui da ligação dupla. Novamente, um outro exemplo, se você tiver um tiol, que também é uma base fraca, o enxofre vai atacar esse carbono beta aqui e o hidrogênio vai protonar esse carbono aqui, formando então uma adição conjugada, formando um produto mais estável. E um outro exemplo é essa amina, que é secundária. O par de elétrons também prefere atacar esse carbono beta e esse hidrogênio aqui vai protonar esse carbono, formando uma reação de adição na ligação dupla. Ou seja, todos esses casos, as bases que foram utilizadas são bases fracas e elas preferem formar produto de adição conjugada, porque vai formar um produto que não é reversível, que vai ser mais estável. Os nucleófilos que formam produtos de adição estáveis são aqueles formados por bases fortes, como por exemplo o hidreto, um carbânio, né? Podem formar produtos de adição direta ou produto de adição conjugada. Bom, mas aí, se a base é forte, o nucleófilo é uma base forte que está sendo usado, ele não vai formar apenas produto de adição direta, ele também pode formar produto de adição conjugada, e aí você não tem como saber qual o produto da reação. Mas em alguns casos, né, só se você memorizasse, que não é o nosso objetivo aqui. Por exemplo, quando você usa hidreto, H- é uma base forte. Ela prefere reagir aqui na carbonila e fazer então uma reação de redução, um aldeído se transformando num álcool primário, com rendimento de 97%. Mas quando você olha o exemplo de baixo agora, você também tem uma cetona alfa-beta insaturada, o hidreto. Ele reage tanto aqui na carbonila, reduzindo a carbonila da cetona em um álcool secundário, e tem esse álcool aqui, alfa-beta insaturado, como também esse hidreto pode se adicionar aqui ao carbono beta, então reduzindo essa ligação dupla à ligação simples, tá certo? Então nessa primeira reação pode ocorrer os dois casos, é o que está falando aqui. Quando um nucleófilo forma produto de adição estáveis com bases fortes, pode formar tanto reação de adição direta quanto aquela adição conjugada. Nessa reação, o que ele está dizendo para você é que essa substância que formou uma reação conjugada, ela pode sofrer uma segunda reação de redução, reduzindo a carbonila acetona em um álcool. Mas esse álcool que está sendo produzido aqui não é o mesmo deste, né? Já que aqui não tem a ligação dupla entre carbonos. Então, a reação que prevalece é aquela que forma mais rápido. Substâncias com grupos carbonílicos mais reativos formam produtos de adição direta. Bom, quais são as substâncias com grupos carbonílicos bastante reativos que nós estudamos? Os aletos de acila, né, que vão ocorrer a reação na ligação dupla, e né, do C-O ligado no halogênio, os aletos de acila são mais reativos, os anidridos de ácido são mais reativos e os aldeídos são mais reativos, né? Então, esses grupos, aleto de acila, anidrido de ácido e aldeídos, preferem sofrer reações no grupo carbonílico, ou seja, naquela adição direta, já que esses grupos carbonílicos eles são mais reativos. Isso quando você utiliza bases fortes, tá certo? Bom, então a adição direta pode ser alcançada realizando, por exemplo, uma reação abaixo. Se eu quero fazer a adição direta aqui, a redução apenas da carbonila, além de usar o borideto do sódio, eu tenho que usar um cloreto de sério para catalisar essa reação. Bom, essa reação só se você decorasse ela para você lembrar dela, que é uma reação mais específica. Então não é objetivo nosso aqui que você decore essa reação. Está sendo apenas ilustrado aqui, dizendo para você que é possível, usando outras metodologias, você conseguir obter o produto que você deseja, né? Na química orgânica, aqui na graduação, nós estudamos apenas algumas reações. Existem muito mais reações orgânicas e caso você precise fazer uma síntese no laboratório, é importante então que você faça uma pesquisa prévia. Os reagentes de Grignard, eles preferem formar produtos de adição direta. Então, quando você tem um composto carbonílico alfa-beta insaturado, um reagente de Grignard, que é uma base forte, ele prefere se adicionar diretamente na ligação dupla aqui do carbono com o oxigênio. Então, adição eletrofílica. Então, esse aldeído é convertido em um álcool primário, tá certo? Bom, já que o aldeído é bastante reativo. Agora, se a velocidade da adição direta é reduzida devido ao impedimento estérico, um reagente de Grignard
vai preferir formar uma adição conjugada. Ou seja, o reagente de Grignard ele prefere adicionar na carbonila caso não exista um impedimento estérico, ou seja, um grupo volumoso aqui atrapalhando. Porque se existir um grupo volumoso atrapalhando aqui, essa adição, o que geralmente acontece com cetonas, ele vai preferir reagir aqui na posição conjugada, na posição 1,4, como acontece nesse exemplo. Esse exemplo ele até usou um composto de organolítio no lugar do reagente de Grignard. Mas o composto de organolítio ele tem uma reatividade semelhante do que o reagente de Grignard. Na verdade, ele é até mais reativo porque a diferença de eletronegatividade entre o lítio e o carbono é maior. Então, esse composto de organolítio, ele preferiria reagir na carbonila, assim como o reagente de Grignard reagiu aqui em cima. Tá? Ele só não está reagindo aqui na carbonila, e esse grupo fenil está entrando aqui na posição beta, é porque essa carbonila está estericamente impedida, porque tem um grupo volumoso ligado nela. Mas se aqui tivesse um hidrogênio, esse grupo fenil ia preferir se adicionar na carbonila. Então, neste caso, esse grupo fenil se adicionou aqui no carbono beta, porque você tem um impedimento estéril desse grupo volumoso. Se nós usássemos esse reagente de Grignard para fazer essa reação de baixo, esse reagente de Grignard, esse CH3 também iria se adicionar no carbono beta, porque a carbonila está estericamente impedida aqui, dificultando a reação. Então, só para ficar fixado isso, compostos de reagente de Grignard ou organolítio, eles preferem reagir na carbonila. Eles só vão reagir no carbono beta caso essa carbonila esteja estericamente impedida. Agora, nós falamos de reagente de Gilman lá no capítulo 12. O reagente de Gilman, ele também produz o carbânio, né? O carbono com carga negativa, semelhante ao que ocorre com os reagentes de Grignard. Mas os reagentes de Gilman, eles formam apenas produto de adição conjugada, enquanto os reagentes de Grignard, como nós acabamos de falar, eles preferem produtos de adição direta na carbonila, caso não ocorra impedimento estéril. Então, se eu tenho aqui essa cetona alfa-beta saturada e faço a reação com o reagente de Grignard, esse H3 prefere atacar aqui a carbonila, formando então esse álcool terciário, numa reação de adição direta. Já se eu uso um reagente de Gilman, o reagente de Gilman é esse complexo aqui com cobre e lítio. Esse metil, ele prefere entrar na posição conjugada, no carbono beta, certo? Por que isso acontece? Qual ligação é mais polarizada? Carbono com cobre ou carbono com magnésio? A ligação mais polarizada é carbono com magnésio, porque a diferença de eletronegatividade aqui é maior. O magnésio é menos eletronegativo do que o cobre. Então, carbono ligando com cobre, a diferença de eletronegatividade é menor. Então, essa ligação carbono com magnésio é mais polarizada do que a ligação carbono com cobre. Portanto, a ligação mais polarizada de carbono com magnésio, ela prefere reagir aqui na carbonila, porque a carbonila também está mais polarizada, né? O oxigênio negativo e o carbono mais positivo. Já aqui, como a ligação carbono-cobre não é tão polarizada assim, ele prefere reagir aqui na posição beta, que também é menos polarizada, já que aqui você tem uma ligação dupla entre carbonos. A ligação dupla entre carbono e oxigênio ela é mais polarizada devido ao átomo de oxigênio ser mais eletronegativo. Portanto, a gente tem esses conceitos aqui de eletrófilos e nucleófilos podendo ser classificados como duros ou moles. Então, os eletrófilos e nucleófilos duros são mais polarizados do que os moles. Então, a carbonila é mais polarizada do que uma ligação dupla entre carbonos. Portanto, a carbonila ela é classificada como duro e a ligação dupla entre carbono é classificada como mole. Assim como o reagente de Grignard, ele é mais polarizado, então ele é classificado como duro, enquanto o reagente de Gilman é menos polarizado, é classificado como mole. Então, os nucleófilos duros, eles preferem reagir com eletrófilos duros, ou seja, o reagente de Grignard, que é mais duro do que o reagente de Gilman, ele prefere reagir com a carbonila, que é
mais polarizada, que também é classificado como dura. Já os nucleófilos mole, como por exemplo o menos polarizável, que é o reagente de Gilman, ele prefere reagir com eletrófilo mole, no caso do exemplo do slide anterior, que é no carbono beta da ligação dupla carbono com carbono. Então, portanto, um reagente de Grignard prefere reagir com a ligação dura, que é a carbonila, enquanto o reagente de Gilman prefere reagir com a ligação mole, que é a ligação dupla entre carbonos. Essa informação é muito importante nessa reação de adição nucleofílica de aldeídos cetonas alfa-beta insaturados. Os reagentes de Grignard preferem reagir na carbonila, enquanto os reagentes de Gilman preferem reagir na ligação dupla entre carbonos. Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.